Vamos agora para o segundo. Muito obrigado a todos. Vamos seguir aqui com a nossa sequência. E aí o próximo case é o do Marco Saavedra. Ele vai apresentar um case do Hospital Sírio-Libanês, Transformação em Saúde com Lean Healthcare. E o nosso convidado de hoje, o Marco, é o nome que vem transformando a gestão em saúde na América Latina. Ele é gerente de melhoria contínua no Hospital Sírio-Libanês, uma das instituições mais inovadoras do continente, onde lidera iniciativas que melhoram a jornada do paciente, elevam os padrões de excelência operacional. Com mais de 10 anos de experiência em gestão de processos e projetos, ele é especialista em Lean Healthcare, sustentabilidade em saúde e excelência operacional. Foi premiado no Kaizen Award 2021 pelo melhor projeto de saúde pública do Brasil e já foi finalista também do Nate Hurley Scholarship 2024, reconhecimento internacional Catalyst e do Lean Enterprise Institute. Além disso, Marco também foi selecionado pelo programa de Jovens Líderes Executivos da International Hospital Federation e hoje também atua como professor e palestrante em conferências globais sobre transformação em saúde. Marco Saavedra, seja bem-vindo ao Lean Global Forum. Muito bom. Gratidão mesmo. Você está me ouvindo bem, Alexandre? Sim, agora estou ouvindo bem, perfeitamente. Sim. Ótimo, ótimo. Até agradeço a apresentação aí. Falei, de quem será que está falando, né? Mas, efetivamente, a gente, como engenheiro, né, tem uma jornada aí na saúde desafiadora, né? Eu fiquei ouvindo aí o Marcelo, né? Então, refleti bastante, né? Dos desafios que na indústria são vários e nos hospitais não deixa de ser, né, Alexandre? É verdade. O único pequeno detalhe, né, que se eu faço algo errado na saúde, pode eventualmente virar um óbito de uma vida, né? E não é apenas um material defeituoso, uma peça que não foi bem produzida, né? Acho que tem um impacto que, na minha visão, é até talvez um pouco mais crítica, né? Pensando desde a parte humana, né? E aqui, Alexandre, eu pensei eu montei umas slides, né? Mas acho que vale muito a pena uma reflexão da complexidade da saúde, sabe? Pensando que, como setor industrial, a área hospitalar, o setor da saúde, foi um dos últimos que foi se profissionalizando, né? Então, assim, temos a área marítima, aérea, transporte, mineração, né? E a gente vê que na saúde o caminho realmente não temos um fim, né? O mato é alto, como você fala aqui no Brasil, né? Eu esqueci de falar, né? Acho que devem ter percebido quem está ouvindo, né? Eu sou chileno, formado lá no Chile, engenheiro, posto também de supply chain no Chile e há uns 10 anos que vim entrar na área da saúde. E essa parte mexeu muito comigo como engenheiro, né? Porque você, como engenheiro, não pensa em trabalhar na saúde, né? Hoje tem algumas especialidades, mas na saúde eu tanto comigo, né? Quando a indústria para outros empregos, né? Às vezes são mais mesmo assim, eu senti que isso mexeu muito comigo, né? E acredito que eu vou continuar na área da saúde. Tudo está dando uma trabalho. Perfeito, porque deu uma cortadinha, e aí, no caso, agora seria fazer a apresentação. Você está com a apresentação já com o Diogo? Diogo, você consegue apresentar?
Vocês veem minha apresentação? Opa, agora sim. Vocês estão vendo? Está na vendo tela minha agora. apresentação? Perfeito. Transformação em saúde com Lean Healthcare. Perfeito. Só me confirma se está passando. Está passando? Sim. Está passando agora. Primeiro, segundo. Ótimo, Ok. voltou para o primeiro. Bacana. Ótimo. Excelente. Obrigado, viu, Alexandre? Por nada. Marco. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Então, como comentei com o Alexandre, né, e agradeço aí ao Fórum Global aí do Lean para estar participando, né, nesse fórum com vocês. Né, eu vou trazer talvez uma visão diferente, né, saindo um pouco da indústria, trazendo umas visões talvez que não são conhecidas por vocês, né, e tentar trazer uma reflexão, né, e alguns insights da área da saúde. Tá certo? Então, antes de trazer e falar um pouco também do hospital, do Sírio onde eu trabalho e de outros setores, né, acho que vale a pena entender algumas informações, né, e algumas pesquisas que são super interessantes, né. Então, o primeiro que eu trago para vocês, uma pesquisa de um hospital dos Estados Unidos, né, chamado Cleveland Clinic, um hospital referência a nível mundial, né, e uma pesquisa que eles fizeram 4 anos atrás, eles, dentro da pesquisa, né, a pergunta era dos fatores que influenciam na escolha de um hospital, né, e independente que outro país, outra realidade, a gente acredita muito que isso também dá para, né, refletir, entender que na nossa experiência também, essa jornada do paciente, ela é realmente muito importante, né? Logo, a decisão do médico é fundamental. A marca, lógico, ter um hospital, como o Alexandre bem comentou, um dos melhores 100 hospitais do mundo, junto com a Sírio-Libanês e a Albert Einstein, dentro desse ranking dos top 100, são os únicos 2 hospitais da América Latina que estão nesse top 100, né? Então, a reputação, a acreditação, né? Assim como nas indústrias, temos as CISOs, as ONAs e diversas acreditações para a área da saúde, uma Joint Commission deve ser talvez a acreditação mais importante, né? Então, a reputação em si é fundamental para a gente. E também a localização acaba sendo um ponto estratégico, né? Esses são alguns dos fatores que foram apresentados pelo Cleveland Clinic. Mas uma pesquisa um pouco mais interessante, e aí está muito linkada com aquilo que Marcelo, se não me engano, era o nome, apresentou, é sobre aspectos mais valorizados pelos pacientes. E essa é uma pesquisa do sistema inglês, né, do NHS, né? E o mais interessante, pessoal, é que as pessoas reconhecem que a parte relacional, ou seja, a parte com as pessoas, o desenvolver pessoas, a proximidade, a comunicação, ser tratado com respeito, ser tratado como pessoa, né, e não como número, isso é muito mais importante, né? Mais que ter um super tecnologia, ou super internet, ou, sei lá, máquinas, equipamentos de primeira, lógico que são importantes, mas as pessoas valorizam, os pacientes valorizam muito mais a parte relacional, né? E isso a gente leva para tudo, né? Como eu trabalhei na indústria e as perguntas que vieram para o Marcelo falavam muito do desafio, do engajamento, né? E tudo isso relacional, né? Se a liderança não está envolvida nos processos de melhoria, nos projetos de melhoria, dificilmente a gente vai conseguir se tornar uma empresa eficiente, uma empresa com modelo Lean, com pensamento Lean ou com a filosofia Lean, né? Então, essa parte de ter um bom relacionamento, né, de ter uma liderança que compre essa ideia, né? E assim como foi bem dito, né, o foco, independente que hoje se fala, Lean Manufacturing, TPS, World Class Manufacturing, TPM, etc. Acho que o importante é resolver problemas e trazer resultados,
Agora o nome vocês podem colocar qualquer nome, né? Mas se vocês conseguem, como área de setor de excelência operacional, como área de melhoria contínua, como área de processos, ou como área de inovação, vai, sei lá qual é o nome. Se vocês conseguem resolver problemas da sua organização e conseguem trazer resultados, de fato, né, vocês estão conseguindo, né, atingir os objetivos, né, que são colocados para a tua área, para o teu setor, né? Então, isso é fundamental. E aqui eu queria trazer um pouco do impacto pessoal, né? Na saúde, se fala muito de um conceito chamado erro médico, né? Erro médico não está necessariamente enfocado no médico especificamente ou exclusivamente, mas sim em tudo que envolve, né, as condutas médicas, né? Então, o erro médico pode ser de um médico, sim, mas pode ser de uma enfermeira, pode ser de uma nutricionista, pode ser de um fisioterapeuta, e assim por diante, né? Então, o conceito erro na saúde ele é muito comum, né? Cirurgias feitas de maneira errada. Acredito que todo mundo aqui pode ter alguns cases de coisas que deram errado no seu atendimento. Às vezes, um medicamento para uma pessoa com uma certa alergia, uma pessoa que está com um tratamento que não pode, sei lá, tomar uma dipirona ou tomar algum medicamento específico, ou quando uma pessoa tem uma alergia e o pessoal da nutrição, mesmo sabendo, mesmo estando no prontuário ou no Kanban que cada quarto tem, mesmo assim, vem uma bandeja com uma alimentação que esse paciente não pode consumir, ou às vezes os pacientes têm dietas parenteral, restrição alimentar, ou tem jejum e mesmo assim dão alimentação, enfim, acho que os erros acontecem de diversas maneiras, né? A grande questão é que o erro, né, ele pode virar um evento adverso, um potencial evento adverso, e pode virar um óbito, né? Então, aqui, né, trago um livro que é uma referência, né, do ano 2000, né, da Academia Nacional de Medicina lá dos Estados Unidos, né, e ele traz alguns números preocupantes e alarmantes e que talvez atualmente é até pior, né. Anualmente, nesse livro, aparece dentro de várias pesquisas, né, que 2,6 milhões de pessoas morrem por erros médicos no mundo. Então, pessoal, é um número grande, né? 40% dos pacientes que recebem tratamento ambulatorial sofrem por efeito dos erros médicos, né? E muitas dessas pessoas vêm ou vivem numa situação de baixa renda, né? 44 mil, entre 44 mil e 98 mil mortes eram causadas por erros médicos todos os anos nos Estados Unidos. E no Brasil não é diferente, e na América Latina não é diferente, pela realidade que tenho vivido e conhecido, lógico, no Chile, mas também na Colômbia, no Peru, em outros países. Essa é uma questão, né, desafiadora na área da saúde. E isso realmente é algo que a gente trabalha no Sírio, que eu tenho trabalhado em diversos projetos, diversas iniciativas, não só no Sírio, também com parcerias com o Ministério da Saúde, implementando projetos Brasil afora, né, nos hospitais públicos, e o desafio, pessoal, é o mesmo, né, até comparando com indústrias, né, capital humano, treinamento, padronização, acabam sendo os pontos críticos, né, dentro de tudo isso que a gente vem trazendo, né, então, essa é uma referência que eu uso bastante na área da saúde, né, mas só para trazer o impacto das mortes que podem ser mortes evitadas, né, sim, eu consigo padronizar, se eu consigo trabalhar a melhoria contínua, se consigo mitigar erros, se consigo definir bucaioquês, se consigo definir protocolos e assim por diante, né? Nessa mesma linha, uma outra pesquisa, né, fala que o erro médico é o terceiro motivo de morte nos Estados Unidos, só depois do ataque, um ataque de coração, né, ou de um câncer, né? Então, é o terceiro motivo, pessoal. Então, isso realmente traz, né, a importância, né, de trabalhar processo, de trabalhar melhoria contínua, como objetivo inicial, lógico, que é minimizar esses erros, né? Mas também em processos administrativos, também no atendimento, ter um bom NPS no atendimento é fundamental para a gente, também em processos de cadastro de tabelas,
a saúde realmente é muito complexa, né? Eu brinco assim que a cadeia da saúde, ela envolve diversos clientes, né? Então, teu paciente é teu cliente, teu médico é teu cliente, né? Muitos são corpo clínico aberto, né? Então, não são pessoas 100% dedicadas, né? Elas trabalham, fazem cirurgias em diversas empresas, vamos, para que vocês, é como se vocês trabalharam em várias empresas, né? Algumas horas por, alguns dias por semana, né? E ainda você tem diversos fornecedores, né? De materiais, é um tipo de fornecedor, de medicamentos, é outro tipo de fornecedor, de materiais cirúrgicos, são outro tipo de fornecedores, né? E ainda você tem entes reguladores como a Anvisa, né, Ministério da Saúde, normativas, e tudo isso, né, para pensando assim num fluxo de um paciente, temos tudo isso, né? Ainda temos as operadoras, né, todos os planos de saúde, de hospital no meio, né, tentando atender o paciente, tentando que a operadora pague ao hospital pelos serviços prestados para esse paciente, que é afiliado de uma operadora. Então, realmente, pessoal, e ainda, diferente de uma indústria, eu não sei quanto vou atender amanhã. Eu faço projeções, consigo fazer algumas análises, mas se no meu pronto atendimento amanhã atendo 100 ou 150, eu não sei. E tenho que estar preparado com materiais, com uma equipe, com tudo, né? Trabalhando na indústria, eu trabalho com demandas, né? Eu sei quanto vou produzir, eu sei qual é a minha meta do mês, eu sei quantos materiais, ou se estou na área de vendas, qual é a minha meta de venda do mês. Eu trabalho com algumas certezas. Na saúde, a gente se acostuma a trabalhar com incertezas, né? Embora, né, a gente tenha históricos, faça projeções e tudo, mesmo assim, o único fixo que a gente tem, né, a gente brinca, é o custo. O custo único que eu sei, né? Minha receita do final do mês eu não sei, né? Quantos pacientes eu vou atender eu não sei. O volume de pacientes cirúrgicos no bloco operatório também eu consigo estimar, mas eu não consigo saber com certeza esses números, né? Então isso faz, além de tudo isso, né, de todos esses stakeholders, né, ainda tenho isso aí das demandas que a gente não controla, né? Aqui já no Brasil, né, tem aparecido alguns números bem impactantes, né? Em um estudo aqui do Jota, né, aparece que existem 5 bilhões não pagos pelas operadoras, né, para hospitais, né, dos hospitais da ANAP, né, Associação Nacional de Hospitais Privados, né, do Brasil, né, e poderia se estimar até 9 bilhões. Então, se a gente conseguisse mensurar com todos os hospitais privados, né, porque isso foi uma pesquisa, né, e com os hospitais que responderam, a gente fez um cálculo de 5 bi, né, mas talvez esse prejuízo, né, de prestações não pagas pelas operadoras pode chegar até 9 bi, né, e ainda tem um conceito, pessoal, super comum na saúde suplementar, principalmente, né, que são as glosas, né. Então, essa glosa acaba sendo, né, um questionamento da operadora para o hospital, né? Então, você prestou um serviço, você utilizou tais materiais e a operadora vai, de fato, verificar que isso esteja no plano. Muitas vezes, só por modelo, né, a operadora fala que esses materiais, ou esses medicamentos, ou esse procedimento não era parte do plano, né? Mas não é só operadora, pessoal, é muito de processo interno também, né? Essa parte do atendimento realmente muito complexa, mas perceba no prejuízo. Isso é hoje, tá? 2024, né? Então, só no 2024 houve entre 5 e talvez até 9 bilhões que não foram pagos para hospitais, né? Então, isso é realmente algo muito crítico do modelo de saúde atual aqui do Brasil, né? E falando em desperdícios, né, eu vi aqui, a gente fala muito de desperdício, dos 7 desperdícios, né, e eu brinco também que os desperdícios identificados, né, por Taishi Ono, né, ou mapeados, né, e por todos os senseis, eles se encaixam perfeitamente na saúde, pessoal. Desperdício na saúde talvez está até mais que em diversos outros setores industriais, né? É só olhar suas experiências em qualquer hospital,
pessoal, seja público ou privado, quanto tempo vocês esperaram para abrir uma ficha, para fazer uma anamnese, para medir os sinais vitais? Quanto tempo vocês demoraram em que o primeiro médico atendesse vocês? Quanto vocês demoraram em fazer exames? Então, os tempos de espera são muitos, movimentação, que é outro, né, o desperdício é grande, erros ou defeitos, né, como eu falei, cirurgias erradas, ministro de medicamentos errados, né, estocar, né, na saúde, fazer uma boa supply chain, né, fazer uma boa gestão de estoque é um desafio, de suprimentos é um desafio. Então, realmente, desperdícios na saúde é assim, é gritante, né? E aqui eu trouxe um exemplo de uma referência de uma médica que eu acompanho, e aqui são as ressonâncias magnéticas, né, feitas por 1.000 habitantes, né? No Brasil, né, disparado, é o país que mais manda os pacientes a fazer ressonância magnética, por cada 1.000 habitantes. E por que a gente faz, ela fez, eu entendendo o cálculo dela, fez por cada 1.000 habitantes, porque se eu coloco pelo total da população, como o Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas, né, realmente o número não vai parecer tão alarmante. Mas quando você faz por cada 1.000 habitantes, você percebe de fato um ratio, né, um indicador um pouco mais ajustado à realidade para comparar, né? E o índice da OCDE é de 83 ressonâncias a cada 1.000 habitantes. O Brasil tem 180, disparado. Meu país é um dos países que menos faz ressonância. O Chile tem 27 ressonâncias por 1.000 habitantes. Então, e nas experiências que eu tive na saúde, na parte pública, eu vi também que isso vem no automático, né? Então, você vai num atendimento e o médico meio que já tem um pacote de exames, não só de ressonância, mas também de exames laboratoriais, de uma creatina, de outras amostras, né? Então, ele já vem meio que no mindset dos médicos, vamos mandar fazer todos esses exames, né? Uma toma, um raio-x, uma ressonância, né? Sem identificar o custo e o tempo, né? Porque enquanto mais exames eu mando para um paciente fazer, meu tempo de permanência aumenta. Se meu tempo de permanência aumenta, gera superlotação, gera um de leito mais baixo, e aí vai gerando alguns gargalos dentro do serviço de saúde, né? Então, percebam como tudo está conectado, né? E isso realmente é algo que a gente tem tentado mapear, né? E realmente é algo que a gente está todo dia olhando, né? E aqui, pessoal, eu quis trazer essa parte que eu falei, da parte complexa de um atendimento, né? Porque realmente é muito complexo, né? Então, quando eu quero ter uma empresa, um hospital saudável financeiramente, com fluxo de caixa, né? Com EBITDA positivo e com uma margem boa, sem um déficit, né? E quero ter uma empresa saudável financeiramente, eu tenho que ter uma articulação muito boa, e não só internamente, que isso faz que, de fato, seja um pouco mais complexo, porque ainda, como eu comentei, tem toda aquela parte da operadora, né? Então, desde uma área de produto, que vai desenhar um pacote, que vai desenhar um plano para sei lá, com uma operadora, a negociação que é feita com o comercial, esses negócios precisam ser cadastrados nos sistemas tipo do ERP do hospital, né? Que no Brasil tem TASI, MV e outros, né? Então tem uma fase de pré-jornada, já aqui vem a partir do agendamento, aí a operadora precisa autorizar, aí vem a partir do check-in, o paciente já chega, tem um atendimento, o paciente vai embora, aí tem uma usuária da auditoria que vê se o que foi lançado na conta é de fato aquilo que o paciente utilizou, aí a área de pré-faturamento avalia, né, que tudo que foi feito no mês da competência está ok para ser faturado, está tudo ok, vá para a fatura, a gente fatura, lança notas fiscais, né, aí vem tudo a parte de recebimentos, repasse médico, que é um modelo de remuneração, acho que no mundo tem isso, né? Então, a gente paga de maneira diferente para os médicos, né? Então, tem os hospitais que pagam do bolso do médico,
do hospital mesmo que paga esse procedimento para o médico, mas também você fala de empacotar e aí você coloca tudo no valor da operadora. E, então, a operadora que faz esse repasse para o médico, né? A glosa que comentei, que aparece na pesquisa da ANAP, né? Então, quando a operadora recusa, né, ou questiona algum tipo de conta, né? E, finalmente, a conciliação financeira com a tesouraria, quantas a receber, etc. Né? Então, percebam essa jornada como um todo que é extremamente complexa, né? E aqui também tem as cores diferentes, né? Então, isso faz ainda mais interessante, né? A gente fala muito em processos end-to-end, right? E aí tem, né, os processos de ponta a ponta, né? Então, percebam como isso permeia várias gerências ou várias diretorias, né? Diretoria financeira, diretoria assistencial, diretoria de operações, diretoria comercial, e a própria área de customer experience, né? De clientes, né, da experiência do cliente, né, e a gente, como área de processos, acaba olhando e fazendo processos, às vezes, integrados com todas elas, mas também, às vezes, isolados, porque um problema do cadastro não necessariamente é um problema de repasse, embora tenha muito a ver uma coisa com a outra. Se eu cadastro errado, talvez eu vou pagar errado o valor para o médico, né, então tem muita coisa que se está relacionada. Mas esse aqui é uma imagem que eu trago sempre, né, fica muito claro o complexo cenário da saúde, né, então, eu sei que todos os setores, né, são complexos, que todos têm desafios, e ainda temos um viés além, né, que é falar de Lean, ou de sistema Toyota de produção, ou de TPM, falar isso em saúde para corpo clínicos, para a área assistencial, é um desafio, né? É um desafio e sempre será um desafio, né? Então, a gente tenta colocar essa sementinha da melhoria contínua, né? Esse pensamento crítico e olhando desperdícios, né? E atividades que agregam valor para o paciente, mas isso todos que eu trago isso por quê, pessoal? Por uma falta de padronização. Uma das o desafio de todas as organizações, independente da indústria, é a padronização, e temos diversas ferramentas que vocês com certeza conhecem melhor que eu. Então, a gente tenta, de fato, padronizar rotinas, padronizar carrinho da anestesia, fazer 5S para delimitar postos de trabalho, para delimitar onde deixo as macas, onde deixo as cadeiras de roda, sinalizadores, né, setas no chão, vários Kanban, etc. Mas, mesmo assim, algo que está relativamente novo, eu percebo, assim, na saúde, né? Então, temos algumas, quando a gente fala de padrão, né? Vou dar um exemplo, tem um checklist de cirurgia segura, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, há um tempo atrás, já há mais de 15 anos, lançou um checklist, porque os erros em centros cirúrgicos, né, em blocos operatórios, é muito recorrente, né? Então, aí foi criado um checklist, né? Então, quando vocês com certeza já tem alguém que fez uma cirurgia, né? Alguém que quebrou um pé, um tornozelo, etc. Você marca a cirurgia, em qual perna eles te fazem algumas perguntas, você faz uma verificação de tudo, etc. O anestesista tem que falar com o paciente, todos esses são parte do checklist de uma cirurgia segura, né? E isso veio, né, como uma padronização para mitigar erros no centro cirúrgico, né? Então, o que acontece bastante, né? Materiais que ficam dentro do corpo do paciente, cirurgias que são feitas onde não há um dano, uma lesão, né? Então, era para ser cirurgia no pé direito, você faz cirurgia no pé esquerdo, gases, tesouras já ficaram dentro dos corpos dos pacientes, e falo de referências mundiais que
hospitais de nível mundial que isso tem acontecido, né? Então, por isso que esse checklist é algo mundial, né? Que a Organização Mundial da Saúde lançou há um tempo atrás para mitigar esses erros que acontecem recorrentemente, né? E aqui, quando eu trago um pouco dos modelos, né? Lógico que eu uso no hospital uma mistura, né, de conceitos, né? E sempre trago diversas abordagens que eu conheço, né? Então, isso é muito particular, né? Algo que eu fiz, né? Lógico que o sistema Toyota de produção, né? É a base, no meu haver, mas aí tem cada... Depois veio o TPM, né? Mas aí na saúde a gente vem utilizando alguns hospitais que são referência, né? Então, os Estados Unidos foi o país que primeiro começou com essa sacada de pegar tudo que é do Lean Thinking para serviços de saúde, né? Então, esse Virginia Mason, assim como temos o Toyota Production System, Virginia Mason é um hospital, né? Eles criaram o Virginia Mason Production System, então eles já criaram um modelo baseado nos pilares da Toyota, baseado aí em Heijunka, em Just-in-Time, em Kaizen, em todos os conceitos que a gente vai trabalhando, né? No sistema Toyota de produção, né? Temos alguns modelos 100% saúde, como a Ciência da Melhoria, do Instituto da Melhoria, Institute of Healthcare Improvement. E Lean Healthcare, que é o motivo que a gente está aqui, que é basicamente, né, pegar as bases, né, do Lean, né, do sistema Toyota, e levá-los para a área da saúde, né? Então, quando eu falo do Lean Healthcare, basicamente tudo que vocês, até o Marcelo comentou, usar Kanban, Kamishibai, como auditoria escalonada, né? Kamishibai é algo que a gente tem implementado, tanto no Sírio como em hospitais, diversos hospitais públicos, né? Entre outras ferramentas, fazer vários stream mapping, né, quando eu quero entender onde tem um gargalos. Ishikawa nem falar, né? Ishikawa talvez para a saúde seja a única ferramenta que está muito clara nas pessoas, né? Porque quando um paciente cai, quando tem um erro, que a gente chama de evento adverso, o primeiro que as áreas de risco, a área da qualidade do hospital faz é fazer um Ishikawa para entender por que isso aconteceu, né? Talvez o Ishikawa, eu acredito que é uma ferramenta, quando a gente leva, todo mundo já está muito incorporada, né? As outras, como um DSM, como um Makigami, ou Kamishibai, e até um Kanban, não são tão normais ou usuais de se ouvir em um ambiente hospitalar. Mas mesmo assim a gente tem incorporado, né? Às vezes a gente troca o nome, acho que o nome tanto faz, né? O importante é que isso ajude como solução ou como diagnóstico, né? Um bom mapeamento ajuda muito no diagnóstico, um bom Kamishibai ajuda muito na parte mais resolutiva, mais do resolver o problema, né? Então a gente tem utilizado bastante, né? E como eu comentei, né? Ali na saúde, nos hospitais, né? Até teve uma pergunta sobre serviços, né? Em hospitais, 20 anos, 20 e poucos anos, talvez, seja as experiências que a gente tem, né? E então tem um universo ainda, né? E assim, pelas experiências que eu tenho, pessoal, eu até percebo que no Brasil está muito mais forte que outros países da América Latina, né? Então eu falo com meus amigos do Chile, tenho colegas no Peru, na Colômbia, e eu percebo que, até olhando pesquisas, né, o país da América Latina que mais produz pesquisas, né, científicas, né, de cases, né, ou em fóruns de engenheiros de produção, ou em teses científicas, seja de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, é o país que mais produz material científico sobre ali na saúde, é o Brasil, olhando a América Latina. Então, de fato, o desafio da saúde, ele é imenso e não tem limites, né? Mesmo assim, onde temos mais cases e podemos ver Kanban, vários hospitais têm Kanban, vários hospitais usam Kamishibai, vários hospitais já fizeram mapa de fluxo de valor, diagrama de espaguete, usam algumas ferramentas de análise de causa raiz. Então, eu na minha
nas minhas pesquisas, eu vejo de fato que o Brasil está um pouquinho mais à frente se comparado com os países vizinhos, né? E como eu tinha dito, né, o sistema lá da Inglaterra, né, do NHS, é um sistema que a gente no Brasil se espelha muito, porque ele é muito similar com o SUS, embora eu diria que o SUS é melhor em termos de abrangência, né? É muito complexo falar de saúde, né? Nem quero entrar na seara de entender qual é melhor e pior, mas o NHS já usa muito nas políticas públicas o pensamento Lean para definir políticas, práticas, estruturas, definir modelos, projetos específicos por países, né, dentro do sistema, né, então já utiliza muito. E aí temos 3 referências dos Estados Unidos, que é o Virginia Mason, né, que é o John Hopkins e o ThedaCare, que são hospitais referência, né, que, como apresentei na slide anterior, né, começaram, né, tiveram essa sacada aí por volta dos anos 2000, né, 2002, 2003, são os primeiros textos, né, ou artigos trazendo essas experiências de implementação de Lean em hospitais ou de Lean em serviços de saúde, né. E aqui só quis trazer para vocês, né, que falar, mas como um hospital vai usar a casa da Toyota, né, na sua organização? Bom, esse aqui é o exemplo do Virginia Mason que eu comentei, né? Então, aí muito mais pensando no Toyota Way, né? Respeito pelas pessoas e melhoria contínua, nos pilares, né? E uma base sólida de work-class management e de princípios, ferramentas e métodos, né? Sempre olhando a segurança e respeitando o meio ambiente na parte de respeito pelas pessoas e na melhoria contínua, né, olhando como aumentar, né, a confiança e a eficiência da organização. E eu sempre trago, em todos os lugares onde sou convidado, trago esse exemplo, por quê? Porque na saúde, falar de processo é muito complexo, né? Então, quando a gente fala de Lean, a gente fala de flows, né? A gente fala de fluxos, querendo ou não, né? Lean é sobre fluxos, né? E entre outras coisas, né? Lean é sobre comportamento, Lean é sobre pessoas, Lean é sobre respeito, etc. Mas Lean em si é sobre fluxo, né? E essa Virginia Mason, eles mapearam e pensaram e desenharam 8 fluxos que eles acham que são a base de qualquer serviço de saúde, né? E para a gente que está aqui nesse mundo meio híbrido, né, engenheiro, falando de melhoria em saúde, isso fez total sentido, né? Porque até tem fluxos da engenharia de processo dentro desses 8 fluxos da saúde, né? Lógico que paciente é o primeiro, os fluxos dos pacientes, que cada paciente tem um fluxo diferente, e tem avaliações, né? Então, o paciente que vem por uma consulta, depois pode fazer um hematomo, depois pode fazer um raio-x, um exame laboratorial, e pode cambiar de setores de diversas maneiras, né? Então, é realmente interessante. Famílias e familiares, né? Acompanhantes, é fundamental. Providers são os médicos, os medicamentos, os fornecedores, os fluxos da informação, nem falar, né? Então, a gente usa muito Makigami, né? Porque a gente foi, quando eu conheci, me apresentaram, um colega me apresentou Makigami, eu fez muito sentido, porque além de você mapear, né, no Makigami, o processo e quantas etapas, né, e quantas transferências vão de um setor para outro, também na parte de baixo a gente coloca como a informação vai indo, né? O BCM tem aquelas setinhas, né, que conecta, né? Mas no Makigami e num hospital que tem diversos sistemas, você consegue de fato colocar qual sistema ou como você vai fazendo essa ação dentro de um processo. É por e-mail, é por uma ferramenta, é pelo ERP, é por um WhatsApp. Então, assim, cada ação a gente identifica como isso que é comunicado. É no papel, né? É num prontuário eletrônico, é num prontuário físico, enfim. Então, o fluxo de informação é fundamental. Os fluxos dos equipamentos, né? Então, a engenharia clínica é outro core de qualquer organização, e também aqui eles colocaram, né, os fluxos da engenharia de processos, né? Então, é algo bem, bem bacana. Aqui são cases, acho que não vou entrar um pouco nesse aqui, mas eu trago uma parceria desse Virginia Mason, que eu comentei com você, e o sistema inglês. Eles fecharam uma parceria de uns 5 anos, e aí dentro de algumas aprendizados, né, que
após 8 anos trabalhando juntos, um dos aprendizados, né, foi trabalhar, né, a estrutura de suporte da melhoria nas organizações, né, que percebam que eles acharam que é chave para promover uma cultura de melhoria contínua. Rotinas da liderança, uma equipe de melhoria dedicado, rotinas, né, para construir a capability, né, as capacidades, né, da organização, muito treinamento. O quinto é Kaizen, né, workshop de melhorias rápidas, né, e rotina de alinhamento com a estratégia, né? Então, se a gente não está alinhado com a estratégia, nem adianta fazer um projeto de melhoria se de fato estou fazendo uma iniciativa que não está alinhada com a estratégia, né? Então, eu trago, eu não sei como estou quase acabando já, e aqui finalmente, pessoal, eu quis trazer os exemplos, né? Exemplos que eu comentei. Eu coloco aqui na lateral quantas salas cirúrgicas eu tenho, e aqui o tempo, né, na parte superior, dividido em slots de meia hora, né? E a ideia do modelo, né, é colocar o projetado, né, o planejado, e isso eu faço no dia anterior a fazer essa auditoria, e no dia D, né, já faço de fato o executado, né? Então, consegui começar a cirurgia às 7 da manhã, ou atrasei meia hora. Então, é um quadro, né, que de fato, através de um huddle, que é uma reunião rápida, né, a gente verifica se está tudo ok, se tem os materiais, se tem os equipamentos, se o plantão está coberto, né, ou seja, todo mundo está presente, e também já colocou um ver e agir para, de fato, né, se teve um ponto crítico, um atraso, algo para que a gente consiga melhorar rápido, a gente já mapeia, né, e já colocou um ver e agir aí para tentar resolver, se for algo simples, né? Se for algo complexo, isso já vira um projeto mais estrutural de melhoria. Aqui temos outro planejamento cirúrgico com o Kamishibai, um outro hospital. Então, percebam que são hospitais públicos, né? Então, esse aqui é um hospital Getúlio Vargas de Teresina, esse aqui é um hospital São Vicente público, também SUS, né, de Jundiaí, com outro modelo de Kamishibai, mas o mesmo modelo em termos de colocar o planejado versus o executado, e aí os hospitais têm inovado no sentido das legendas, né? Então, as cores aí virou várias cores, né? E eles foram colocando para atraso, quando a cirurgia não começou no tempo, a cirurgia em curso fica verde, setup de sala, né? Quanto que demora o setup de sala, se a cirurgia foi cancelada, fica pretinho, se o tempo de cirurgia foi mais do planejado, já fica com um X, se teve um encaixe ou um remanejamento, fica laranja, e se foi uma cirurgia que não estava no planejamento, fica amarelo. Então, isso é fundamental. Isso tem ajudado bastante. E aqui eu trago o exemplo do Sírio, né? Já não é no centro cirúrgico, né? A gente utiliza no processo de alta hospitalar, né? Então, aqui do lado esquerdo temos os quartos, né? Então, 1253, 1256 são o número dos quartos. E na parte superior, né, a gente tem todas as áreas ou pessoas envolvidas, né? E isso veio através de um Gemba Walk, de ficar olhando, de entender quais são os principais gargalos para melhorar nossa alta hospitalar, porque um minuto a mais gera diversos impactos, né? Então, quanto mais rápido o paciente sai e outro entra, isso é ganho operacional na veia, né? Então, a gente foi mapeando, percebeu que era muito mais complexo, né? Por isso que o Gemba Walk é fundamental, porque você acha que é só o médico colocar no sistema de alta que o paciente sai, mas só mapeando que a gente percebeu todas as etapas, né? E todas as perguntas, né? Então, cada cartão tem suas perguntas específicas, né? Então, o cartão da enfermagem é diferente dos cartões da vício, é diferente dos cartões da nutrição, do concierge, da farmácia e do administrativo, né? Então, percebam que a gente foi criando modelos assim adaptados para a saúde, né? Aqui tem o do HCOR também, isso aqui já numa UTI, né, para acompanhar infecções hospitalares, né? Então, bem interessante também, e todos os dias, né, vai ter alguém fazendo essa ouvidoria escalonada, né, para entender como
como está a evolução de algumas infecções nas unidades de terapia intensiva, né? E, finalmente, pessoal, o modelo, quis trazer aqui o modelo que a gente desenhou no Hospital Sírio-Libanês, né? Então, é um modelo muito parecido com aqueles do Virginia Mason, que a gente apresentei para vocês, né? Com 2 pilares, um de 0 danos, né? E outro de 0 desperdícios, né? Então, 0 danos muito voltado para a área assistencial, 0 desperdício muito mais voltado para processos de back-office, administrativos, financeiros, organizacionais. Na base, temos times de melhoria contínua, com muito trabalho, treinamento de trabalho padronizado, diversos treinamentos e muita gestão visual, né? E hoje, né, temos basicamente 2 formas de apoiar ou ajudar a nossa organização, com times autônomos de alta performance, que basicamente é quando pego aquele exemplo que eu dei a vocês, que passa por várias áreas, várias diretorias, esse seria um TAP, né, um time complexo, né, que demora mais de 12 meses, né, que tem várias gerências ou várias diretorias envolvidas, né. Esse é um produto. E o segundo produto é um programa que a gente montou para formar colaboradores como agentes de melhoria, né. Então, a gente já está... o ano passado foi o piloto com 86 colaboradores, né? Então, um programa de desenvolvimento institucional, ou seja, qualquer pessoa pode se inscrever e isso vai no PDI do colaborador. Esse ano já a gente está com 293 colaboradores entre São Paulo e nosso hospital e unidades de Brasília, né? Então, é uma jornada, é uma área nova que eu estou liderando, né? Uma área que tem, acho que não fez 3 anos ainda, né? Com um time pequeno, que a gente está atacando as principais dores que a gente tem observado na instituição, no Hospital Sírio-Libanês, né? Então, é uma jornada muito bacana, muito desafiadora, mas é muito gratificante também, né? Aí, dessa maneira, aí eu agradeço, acho que, não sei se passando o tempo, acho que estou just in time, 3 minutinhos para as 9 da noite. Espero que minha internet não tenha oscilado muito, mas acredito que sim. Peço desculpas por isso, né? Aqui tem meus contatos aí, pode me adicionar aí para tirar dúvidas. Não sei se vamos conseguir tirar dúvidas agora, né? Mas eu agradeço aí o tempo, né? E fico à disposição. Excelente, Marco. Olha, uma apresentação que logo no início, né, causa um grande impacto, né? E na verdade eu acredito eu que foi justamente para isso, né, que você já Exato. Começou falando sobre os impactos da quantidade de vidas, né, que podem ser salvas ou que podem, né, realmente ser salva por... E a gente tem uma metodologia para isso, né? Tem alguns controles que pode ser feito, e isso causa um impacto muito grande, realmente. Então, assim, é uma área que a gente percebe que está sendo feita várias iniciativas, mas é diferente, como você acabou de falar, né? Você perder um produto, outro vai se perder uma vida, né? Então, isso realmente é muito, muito impactante. Mas a gente vê que tem vários deles implementando, colocando o seu modelo de proposta de melhoria, de excelência operacional, e os números estão melhorando. Ainda está muito aquém do que poderia ser, mas a gente está vendo que está melhorando. Isso aí. E, Marco, a gente tem aqui várias perguntas. Vou pedir para o Severo iniciar as perguntas. Vamos lá, e aí, Severo? Vai fazer uma pergunta, depois eu vou fazendo outra. Bom. Marco, tudo bem? Prazer aí falar contigo de novo. Olha, sensacional, parabéns aí Bom, reforçando, parabéns pela trajetória, pela mudança, né, de negócio, né? Atuar em negócios diferentes é sempre desafiador e parabéns, assim, é um desafio grande, mas ele é um combustível, né, para a gente continuar aprendendo, assim. E, assim, falar dos resultados, né, a gente conhece o Sírio-Libanês, né, e é uma referência sempre em alta. Eu tenho minha opinião pessoal, mas está entre os 2, talvez 3 maiores do Brasil e puxando assim a América Latina. Com certeza você comentou sobre a posição mundial.
mas é sempre referência. Quando se fala em Sírio, é referência. E o legal disso, eu queria deixar um comentário, né, que é uma atuação que o Sírio tem, que vocês têm de altíssimo padrão, altíssima referência, né, de atendimento, de qualidade, de pesquisa, né? Então, sempre nesses termos que a gente escuta, mas existe uma humildade para procurar a melhoria contínua, sabe? Que é muito legal. Então, imagina, poxa, o Sírio é o que é já, mas está e a gente, né, a gente se encontrou, inclusive, na visita à Toyota. Bom, como é que é isso? Como é que estão, assim, vocês estão sempre atrás de conhecimento. Isso é uma coisa muito legal e, com certeza, não é à toa que os resultados estão cada vez melhores, né? Então, assim, mais uma vez, parabéns aí pela jornada, né? Especificamente pela linha aí, Marco. Eu vou comentar, aproveitando já, então, que eu estou com a palavra, trazer a pergunta da Janaína Ferreira. Ela comenta sobre... Ela é engenheira industrial também, né? Iniciou na área naval e energia, depois passou para a área de gestão de almoxarifado, farmácia e transporte de pacientes, né? Então, ela fez uma migração. Ela perguntou qual foi o seu momento de mudança, transição. Em que momento? Eu imagino em que momento da carreira, como é que se deu essa mudança aí, essa transição para você, né? Porque a gente estava comentando aqui que o Lean se aplica em tudo, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, já aconteceu com vários de nós, né? Pode acontecer com outros, aí eu acho que é uma pergunta interessante, né? Como é que se deu essa transição para você, essa mudança? Olha, posso filosofar ou não? Claro. Cara, acho que destino, Deus, universo, sabe? Eu tive lá no Chile, né, uma oportunidade de trabalhar numa empresa, um modelo diferente lá, que é um hospital e um seguro. Então, assim, ele é um seguro para trabalhadores, para acidentes de trabalhadores, muito da construção, da operação, né, coisa bem assim. E esse seguro tinha um hospital, né? Então, quando eu fui contratado, eu não ia trabalhar no hospital, eu ia trabalhar em diversos processos, ia ser típico PMO, ia melhorar jornadas, ia fazer várias coisas, até que fiz um piloto, tive que fazer um projeto num pronto atendimento para melhorar a satisfação dos pacientes, dos clientes que iam nesse pronto-socorro. E essa experiência nesse hospital clínico da Mutual de Seguridade, isso cara, me mexeu muito. Mexeu, assim, nível profissional. Você fala, putz, cara, mesmo que a gente tem esse impacto, né? É meio que indireto, né? A gente não está com médico, eu não estou salvando uma vida, nem fazendo cirurgia. Mas, cara, se o paciente demora 2 horas e eu consigo, através de fluxo de processo, de estratégia de fluxo, que esse tempo cai para 1 hora, pô, eu estou impactando, né? Estou impactando. Então, é até direto o impacto que a gente tem. E meus pais, eles usam o SUS de lá também, né? Então, assim, aí eu fui, putz, cara, realmente, já que talvez a contribuição minha pode ser nessa linha, né, de conseguir ajudar, e isso virou um propósito mesmo, né? Legal. Propósito de vida, assim, profissional. E quando eu cheguei ao Brasil, meu primeiro trabalho nem era no Sírio, né? Eu estava numa empresa de tecnologia e banco, e quando cheguei ao Sírio, era um projeto piloto que eu fui convidado, né? Então, fui terceiro, fiquei como PJ há um tempo, né? E aí, eu falei, cara, é isso que eu quero, né? Até brincando aqui, eu abri aqui, era estrangeiro, né? Então, não sabia que era o Sírio, não sabia, né? Todo mundo super arrumado. Eu fui um casual assim, eu nem estava nervoso, porque eu não sabia. Até cheguei na porta do Sírio, falei, caramba, esse é um hospital? Parecia um shopping, né? Falei, gente, aí entendi o impacto dessa minha entrada, né? E aí, até aí, cara, fui estudando, mas aí deixei muito do Six Sigma, capabilidade, controle estatístico, e fui estudar muito de regulação em saúde, modelos de remuneração, porque já era estrangeiro, então não conhecia muito do SUS e de Anvisa e de modelos de pagamento, de inserções fiscais e coisas que a gente tem que aprender, mas também para entender como é o modelo de saúde brasileiro, né, que é uma referência. Fora do Brasil, se fala muito do SUS, né,
Então, foi toda uma jornada, né? Até agora. E o bacana, que a gente nunca vai parar de estudar, né? Tanto pelo lado do engenheiro, que sempre tem coisas para a gente aprender, e muitas, e na área da saúde, igual ou mais, né? Então, esse é o bichinho que fica aí todo dia. Como melhoro? Como dá para colocar uma ferramenta nova? Usar a Kamishibai, quando o meu colega apresentou para mim, eu falei, não conhecia, nunca usei, mas faz todo sentido auditar processos, né? E de uma maneira visual, cara, é isso. Então, se Kamishibai a gente tem para alta, para infecção, para centros cirúrgicos, ele é uma coisa que eu assim, me apaixonei quando conheci, embora nunca usei na indústria, né? O que é mais interessante ainda, né? Sensacional. Deixa eu aproveitar, antes, e Marco, fazer mais uma pergunta aqui, já engrenando aqui, aí já mais específica aí para olhando para o métier de vocês, da área médica, né? Mas assim, e aí eu já vou juntar com uma que eu tinha anotado aqui, que é um comentário recorrente em projetos ligados na área de saúde, que tem a ver com a liderança técnica do corpo médico, né? Então, o corpo médico tem uma liderança técnica, obviamente, né? É a atividade fim ali. E a minha pergunta é como é que é o engajamento do corpo médico, né? Então, essa é a minha pergunta, mas aí eu vou juntar com a do Marcelo Rivas, que ele fala como aplicar o Lean Healthcare no ato cirúrgico, né? Uma vez que os profissionais utilizam métodos e técnicas diferentes, né? Algumas conservadoras em cirurgias não possibilitando padronização, ou ali a decisão no momento, né, da atuação, aí tem uma decisão muito forte ali do médico, que é o líder técnico ali. Então tem essas duas perguntas aí falando sobre a liderança médica. E uma é como é que se engaja esse pessoal, né, que lidera tecnicamente, e como é que é a aplicação no ato cirúrgico, especificamente aí a pergunta do Marcelo Rivas. Sim, Marcelo, conheço, acompanho aí nas redes, o Marcelo também. Bacana, Marcelo, bacana, Severo aí. Cara, eu tenho estudado muito o engajamento, não só no Brasil, assim, engajamento médico é muito complexo. E a gente tem uma estratégia que eu tenho aprendido, o último que eu faço é ir no médico. Então, cara, meu processo está redondo, já tenho várias ferramentas implementadas, e eu já tenho um checklist, eu já tenho melhorias diversas, eu já fiz mapeamentos, eu já sei quais são meus indicadores de produção. Cara, quando eu tenho tudo desenhado, né, já fiz treinamento com o resto dos profissionais, e agora o único gargalo é o médico, só ali eu vou no médico, né? Então, assim, para mim, o engajamento médico, ele é muito através do exemplo. A camada nova de médicos, acredito que está muito mais aberta a tudo isso, né? Mas um médico, vamos supor, um cirurgião, craque já, sei lá, 50 ou mais anos, baita experiência, currículo, até você não mostrar resultados, ele vai achar que é mais um cara querendo vender algo que está atrapalhando o trabalho dele. Esse é o primeiro preconceito do próprio modelo mental de qualquer pessoa que vem mexer a gaveta do teu setor. Se alguém vem mexer minha gaveta, na tua gaveta, na gaveta do Alexandre, primeiro, opa, quem é você? Quem é você para falar o que eu vou fazer? Então, por isso que a gente vai muito pelas beiradas, né? Vamos pela beirada, vamos ir atacando tudo. O processo está redondo, agora é com você. Como está a sua produtividade? Qual é o médico que faz cirurgia na hora? Qual é o médico que atrasa toda a cirurgia? Qual é o médico que cancela? Qual é o médico que faz cirurgia fora do horário? Então, o primeiro é começar a mensurar isso, porque muito centro cirúrgico, esse tipo de coisa não é mensurado. Você mensura a infecção, você mensura quantas cirurgias por dia, você mensura o setup, isso a maioria dos centros cirúrgicos mensura. Mas olhar, tipo, performance, sabe? Tipo, e vamos pensar, todo centro cirúrgico tem médicos diferentes todos os dias, assim como o Marcelo comentou. Então, por dia, eu já sei que segunda é esse médico que todo dia cancela a primeira cirurgia, me gera um gargalo até o último paciente que está em jejum e já
cara, era para fazer 10 cirurgias nessa sala, foram 6 ou 7. Olha o impacto disso. Então, depois que eu faço tudo redondinho, tentando resumir, a gente vai mensurando esse tipo de coisa, produtividade, cancelamento, atraso, e com isso, e conjunto com o gestor, a gente tenta atacar. Então, realmente, no centro cirúrgico, a gente não trabalha muito no ato médico. Aliás, nunca a gente trabalha com essa médica, tipo, cara, tua cirurgia está usando tal material. Imagina, quem sou eu? Sim, em projetos que eu fiz no passado, sempre tinha uma parceria médico e engenheiro. E íamos até hospitais públicos, dessas parcerias público-privadas que o Sírio tem. Então, quando eu comecei no Sírio, era um consultor que, junto com o médico, íamos até um hospital. Então, assim, às vezes falava, cara, aqui não faz sentido fazer uma classificação de risco em 1 hora, mas quem é um engenheiro para falar isso? Agora, se o médico fala, uma classificação de risco para mensurar sinais vitais, tem que ser 5 minutos no máximo, não é uma pré-consulta. Então, tem um poder muito melhor e maior, né, ter um médico. Então, respondendo a pergunta, práticas médicas nenhuma. O que eu sim posso fazer no centro cirúrgico é definir bem os materiais, definir a sala, definir o tempo de setup, definir a equipe de limpeza, definir a próxima cirurgia, fazer o planejamento. E nisso a gente mexe. Mas um ato cirúrgico, se o cara vai usar uma pinça de tal número, cara, a gente nem entra, e acho que nem o papel meu, pelo menos na minha visão, tá? Posso estar até errado, mas acho que se a gente organiza tempo de setup, de sala, de higienização, de materiais, fala lá no CME dos materiais esterilizados, organiza kit cirúrgico, a sala cirúrgica vamos deixar grande, meio, pequeno porte, kit cirúrgico pequeno, meio, sabe, fazer rejunca, assim, das coisas ou rejunca box, definir esse tipo de materiais, isso, cara, isso já é muito. Se a gente faz 1/4 de tudo que eu falei, já é sucesso. E nem está mexendo na prática médica, né? Então, essas coisas a gente sim tem feito. Mas, direta com o médico, só aquela parte de performance, de atrasos, de coisa mais que dá para... que chamam os científicos de variabilidade artificial, né? É uma variabilidade que a gente pode corrigir, né? Não é, tipo, se cai um acidente de uma moto bate num ônibus, isso eu não esperava. Então, assim, é uma variabilidade natural. Eu não consigo planejar, eu não consigo corrigir essa variabilidade, porque veio e não tenho que reagir. Mas um atraso, um planejamento, um encaixe, fazer uma cirurgia fora do horário, são comportamentos, né, que a gente consegue corrigir. Por isso que uma variabilidade artificial, né? Então, a gente vai trabalhando essas coisas. Excelente. Aí respondi as duas. Muito legal. Excelente. Isso, é muita coisa, né? É muito legal, gente. Coisa. Apaixonante, né? Isso é interessante, Marco e Severo, que assim, o conceito realmente ele não muda, né? É até umas perguntas que eu fico fazendo até para dar uma refletida. É Lean Healthcare, é Lean Manufacturing, é Lean Serviços, é Lean... Cara, o conceito, e aí você falou bem nisso aí, né? Onde é que a gente vai atacar? Vai atacar nas perdas, e não onde agrega valor. Tem agregação de valor e tem as perdas espalhadas. Vai atacar onde? Onde está agregando valor? Nesse caso, guardadas as proporções ali, é no ato da cirurgia. Ali está agregando valor. Cara, mas para que eu vou lá agora? Se eu tenho um caminho inteiro do fluxo de perdas, que é ali onde eu tenho que atacar primeiro. E a mesma coisa assim que a gente fala em qualquer implementação. Vamos atacar nas perdas primeiro, onde está agregando valor. Não, você falou, Alexandre, você falou aí dos low hanging fruit, né? Na outra, de pegar as coisas que tá fácil primeiro. Vamos tocar. Tem tanta coisa aí, não vamos complicar, né? Então vamos pegar coisinhas que a gente sabe que tá ruim, que tá reclamando e que aparentemente não tá tão difícil de se mexer. Vamos lá, né? Vamos lá primeiro. Perfeitamente, é isso aí. E aí eu tenho uma pergunta que vai se encaixar com outra pergunta aqui que apareceu também. Eu acho que algumas você já respondeu ao longo do que você estava tirando a dúvida aí do Severo também. Uma era a relação a como medir, né? Alguns indicadores, como medir de forma consistente esse impacto, não só em custo ou eficiência, mas também no desfecho clínico, que é a experiência do paciente, né? E o outro, tem essa daí, mas o outro também é sobre a pergunta até do Luiz Guilherme, que ele fala sobre a variação dos profissionais que tem na rede, né?
E aí também até em particular também tem, mas eu acho que público tem mais, né? Que vai mudando os médicos. E como fazer o Roshin-Kani, né? O desdobramento dos indicadores e chegar o indicador para ele também. Aí entra na pergunta que eu fiz também de alguns indicadores, para que o médico se envolva em relação a números. Vixe, cara. Aí, quem fez a pergunta? Foi o Luiz Guilherme. Olha, Luiz. Aí você está querendo muito, cara. Aí você está apelando demais, porque assim, tem até estudos que falam isso, né? Então, assim, o papel do médico e da enfermeira. O médico, tipo, anestesio, só para colocar anestesia na tua coluna. O cirurgião só para fazer a cirurgia. Quem vai olhar o processo não é o médico, é a enfermeira. A enfermeira que vai estar olhando o processo, tempo de setup, troca rápida, enfermeira. Assim, a gente faz muito trabalho com as enfermeiras são ótimas. Muito do que eu tenho aprendido é por enfermeiras, né? Então, a enfermeira tem essa visão end-to-end, né? E sem a enfermeira, o médico fica perdido, mas em todo sentido. Perdido no que nem o paciente, se o paciente está com dieta, está em jejum, qual é o kit cirúrgico que eu usar. Cara, é muita informação que quem segura é a enfermeira, né? Então, esse é um grande desafio. Então, primeiro, fazer o médico consciente dos números, a gente até apresenta, a gente tenta fazer uma cultura baseada em dados, olhando para médicos, mas ele está muito mais preocupado com a performance, muitos deles apenas, né? Tipo, quanto eu fiz cirurgia, se deu tudo bem, então, muito preocupado com a qualidade do ato cirúrgico, sabe? Ou do atendimento. E não estão olhando assim a taxa de ocupação, não. Ele não quer saber coisas assim do hospital, da organização. Ele está olhando, ele é muito focado na sua entrega, né? Então, realmente, Luiz, eu acho que esse ponto de fazer um médico se interessar por números, por indicadores, assim, que não sejam do setor deles, eu realmente não tenho a resposta. Acredito que é muito desafiador. Mas como medir? Era a primeira pergunta. Desfecho clínico, tem um NPS, né, que todo mundo fala, NPS, NPS é a chave. Mas desfecho clínico é complexo. Tem tem um conceito de valor mensurado feito por Porter há 20 anos atrás. Então, hoje, se vocês querem pesquisar saúde baseada em valor, é algo que se discute muito nível mundial. No Brasil, todos os hospitais também estão indo atrás dessa saúde baseada em valor. Tem se estruturado escritórios de valor em alguns hospitais, né? Então, o Sírio tem, lógico, o Einstein tem, alguns hospitais de referência têm escritórios de valor. E aí o valor tem uma fórmula, né? Que é o desfecho, que foi perguntado, dividido pelo custo, né? Então, o desfecho quer dizer que o desfecho positivo, então o paciente saiu bem, não reinternou, não teve uma recorrência, não teve nada, ele está ótimo, não sei o quê, ótimo, desfecho positivo, dividido pelo custo. Essa é uma fórmula de valor que se trabalha bastante, esse conceito e outros que não vou aprofundar. Mas para medir, de fato, um bom atendimento, né, e porque hospitais como o Sírio e outros são referência, é de fato por essa fórmula de valor, que eu tenho um bom desfecho, né, e tento ser custo eficiente ou custo efetivo, né? Nem sempre eu consigo fechar bem essa parte do custo, porque aí envolve, como eu comentei com vocês, várias coisas, mas o desfecho, né? E aí está muito linkado com o NPS. Se o paciente saiu bem, né? Se ele saiu, não teve nenhum retorno, recorrência, se ele já está em casa e foi super bem atendido, e o Sírio faz muito isso da qualidade do atendimento, mas não é só do médico, é que desde o porteiro que está te dando boas-vindas, até a última pessoa que você vê quando você vai sair do hospital, entrar no carro, todo mundo está muito preocupado da pessoa, né? Então, isso faz... então, ultrapassa o médico, a verdade. E muitas vezes, mal o paciente vê o médico. Vê muito mais a enfermeira, vê a nutricionista, o médico vai chegar lá antes da cirurgia, falar que isso aqui tá, eu sou o médico, papá, e depois fala para falar que tá tudo bem. Tipo,
Cara, mas quem está aí todo dia vendo que está com as pernas com aquelas meias compressoras, que a alimentação tá ok, que se conseguiu ir no banheiro, blá, 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 é um time multi, né? A gente nem fala tanto de uma profissão, isso fala muito de multi, né? Então, enfermeira, nutrição, psicólogo, assistente social, a parte social é fundamental hoje, né? E então, a partir desse fecho, você mede assim, né? E a jornada é muito importante, né? Então, por isso que a área de CX, né, de Customer Experience, da experiência do cliente também, ou a experiência do paciente, hoje está muito em alta também, em hospitais, né? E sobre a variação de profissionais, eu vivi muito isso e é normal. Então, você, nessas parcerias público-privada, treinamos muitos profissionais do SUS e que ficam muito bons e muito capacitados e vão para o privado. Então, assim, minha única... E isso toda empresa também, não é só saúde. Você treina as pessoas vão, né? Tem até uns ditados aí que é melhor ter uma pessoa treinada que uma pessoa sem treinar. Acho que o custo é melhor ter uma pessoa treinada na tua área com risco de ir embora que ter um cara na tua empresa sem ser treinada. Mas aí a única resposta e solução para isso é treinar, né, pessoal? É treinar as pessoas, é ter cultura de capacitação e treinamento, né? E aí vem o Yokoten também, que ajuda bastante, de disseminar, né? Desse modelo de, cara, fiz uma melhoria, vamos divulgar. Consegue, pessoas novas que chegaram, vamos treinar. Então, a gente tem feito muito isso de treinamento, porque, às vezes, nos altos líderes estão nas urgências de emergência do dia a dia, né? Mas se as pessoas que entram, já entram com uma sementinha de melhoria contínua, de Kaizen, de um Ishikawa, de identificar a causa, de identificar desperdício, de olhar o que agrega valor, isso já é muito para a gente, né? Se ele vai embora, tudo bem, mas pelo menos foi uma pessoa que conseguiu olhar atrás, conseguiu ir atrás das coisas e conseguiu melhorar, né? E conseguiu dar um bom serviço. Mas reter pessoas, isso em qualquer indústria é um desafio, né? Isso faz parte, na saúde não é diferente, né? Perfeitamente. Severo, quer fazer a próxima pergunta? Eu queria fazer uma pergunta minha, assim, já sai um pouco do protocolo aqui, aproveitando que essa questão da atuação da área médica é muito pontual olhando a jornada do paciente, né? Não sei, no Sírio você chama paciente ou cliente? Paciente. Então, na jornada do paciente no Sírio, né? Então, tem as atuações ali específicas, obviamente tem um acompanhamento da área médica, mas se fosse pensar num agente de fluxo, né? Pensando na jornada, né? O ente é o paciente aí no caso, né? O papel de garantir esse fluxo ativo é da equipe de enfermagem, né? Eles que fazem essas conexões, acionamento de cadeia de ajuda, conseguem, então, muito provavelmente nesse valor que você está comentando aqui, tem um papel importante no custo aí, né? De garantir, por exemplo, redução de lead time por conta de esperas, que é essa turma aí que garante, né? Que está na linha de frente, né? Fato. Você sabe, Severo, que em alguns hospitais, não, o Ciro não tem essa figura, mas sabe o Mizuzumashi, o Water Spider? Sim, então, a gente tem tentado usar o conceito de gestor de fluxo. Né? Fluxo. E, não no Sírio, né? Mas gestor de fluxo ou fluxista tem sim sido implementado em alguns hospitais públicos como pilotos, né? E sim tem dado certo, porque às vezes, como dentro do hospital, basicamente, a sala de medicação tem uma pessoa, farmácia satélite é outra, exames é outra, então, assim, é muito difícil integrar. E são estruturas físicas diferentes. Então, a gente tem feito pilotos de fluxistas. Então, o fluxista, sim, é o enfermeiro, porque tem a visão de processo, mas tem que ser um fluxista que tem uma validação dos big boss, porque o fluxista tem que cutucar o médico, né? Tem que falar, doutor, vamos supor, para uma reavaliação, o cara já foi atendido, já foi raio-x, já voltou, está esperando, tenho 3 pacientes aqui aguardando a reavaliação, os exames estão aqui. Porque muitas das superlotações, das filas, dos gargalos, como eu falei, são artificiais, né? O médico não é treinado para gestão. Então, fazer lote, que a gente chama, é meio que natural em algumas práticas médicas. Então, assim, o cara junta 5 fichas, né? E vai chamar, cara,
sim, é quando não tem um diretor hospitalar olhando, né? Cara, é assim, às vezes as soluções são, sim, muito complexas, mas às vezes esses ajustes assim que parece bobo, mas vai ser uma sala específica para um atendimento de baixa complexidade, funciona muito, que a gente chama de fast track, porque se você vai num hospital público, de uns 60% a uns 70% dos atendimentos são de baixa a média complexidade, né? E essa pessoa que é o cara que quer um atestado, é uma pessoa que vai com família, e aumenta a quantidade de pessoas, a pessoa que reclama, que está com uma, sei lá, uma gastroenterite, uma diarreia, uma dor de cabeça, um dedo quebrado, torceu o tornozelo voltando para casa. São coisas importantes, mas não são de vida ou morte, né? Então, segregar fluxo acaba sendo uma estratégia muito prática. Então, assim, fazer uma fila para esses pacientes de baixa complexidade, mas continuou priorizando, né, aquele paciente que, nas classificações, aquele vermelho que coloca a pulseirinha, né, vermelho ou laranja, né, que são os níveis mais críticos, né, a gente acaba utilizando, né? Então, isso é bacana. Mas isso do fluxista, Severo, nem é tão popular e também não tem muita evidência. Mas eu se vi e se implementei fluxistas com aquele enfermeiro muito proativo, aquele cara que está assim, dá muito certo. Agora, se um fluxista consertou medo do médico, que vai ter medo de que o médico não sei o quê, esquece, tem que ser alguém muito empoderado pela alta gestão, porque vai cutucar e vai incomodar. E não só o médico, vai incomodar a farmacêutica, vai incomodar a parte administrativa na admissão, né? Então, esse modelo é um modelo que assim, que funciona, mas dá para aprofundar e trabalhar mais essa figura. Perfeito. Fantástico. Essa parte de gestão de fluxo é muito importante mesmo. É fundamental, cara. Fundamental. Marco Severo, a gente já está chegando aqui ao final, até para respeitar aqui o horário, mas eu queria que você pudesse nos falar, Marco, se, pela sua experiência, um grande expert na área de Lean Healthcare, se fôssemos entrar em um hospital, qual seria as áreas, ou algumas áreas, que você poderia indicar, assim, olha, para ter os quick wins, pode ir na área tal e tal, quais seriam essas áreas que pela sua experiência, assim, ali já é um Kaizen para você ganhar a diretoria, ou ganhar a gestão, ganhar os diretores, para dizer, olha, ali já teve ganho. Olha, essa pergunta é $1 milhão, né? Essa é a pergunta de consultor. Essa é a pergunta de consultor. Cara, vou pegar essa pergunta sua, se você permitir, Alexandre. Pegar aí, estou vendo uma pergunta do Wellington Gomes, que cita aí o ciclo da receita. Então, assim, a gente tem que se pagar, né? Então, como todo consultor, como toda empresa, a gente tem que agregar valor, até porque não é tão normal ver hospitais com áreas de melhoria ou de excelência, de processo, né? Algo relativamente novo, né? Tem alguns hospitais que tem, mas não é um padrão, não é tipo qualidade. Todo mundo tem qualidade. Ou todo mundo tem área de atendimento, são parte da estrutura, né? A área de processo é até difícil, assim, hoje, no Brasil, pelo menos. Então, atacar a parte financeira, fazer projetos que já gerem uma, sabe, tipo, vamos olhar o processo de faturamento, vamos olhar o processo de ouvidoria, aí que o Wellington coloca ciclo da receita, qualquer etapa do ciclo da receita, central de guias, que outro setor, eles trazem resultado na veia, porque você vai mexer com finanças, mas aí não tem muito amor, não é muito romântico fazer no hospital e ir para uma área financeira, né? Para quem gosta, que lá é na ponta, né? Se fosse na ponta, um lugar que eu amo muito de trabalhar é no PA. No pronto atendimento, para mim, é qualquer... E você vê hoje no Brasil, seja a saúde privada ou pública, pronto-socorro é algo complexo. E não é só no Brasil. A gente tem olhado, e tem até umas imagens assim, de pronto-socorros que tem do mundo, né? E você vê lugares superlotados, né? Hospitais de referência no Chile, superlotados. Estive em Portugal ano passado, cara, o mesmo negócio. Então, assim,
algo que mexe muito com o fluxo é o PA, né? E o PA é a grande bagunça, né? E tudo é urgente, e tudo é muito agitado, né? Então, assim, se eu conseguir arrumar o PA, acredito que aí tem muita oportunidade com coisas mínimas, e perceba que muito disso a gente nem envolve investimento. Tipo, não quero mexer com a TI e criar um sistema. Lógico, depois se a gente quer digitalizar, bacana, mas não é o objetivo inicial. O objetivo é melhorar o fluxo, né? Então, vamos nessa linha do PA. Em internação, as alas de internação é bacana, né? Porque internação tem muito do giro de leito é processo, né? Então, quanto demora em o paciente saiu, o paciente entrou, considerando que tem que desmontar o leito, o quarto, higienizar o leito, já estou falando de processo, montar o leito, fazer um setup rápido ali. E para falar para a área de gestão de leito, aqui o quarto está pronto, pode trazer o próximo. Isso é processo, né? Isso é engenheiro mesmo, na veia. Centro cirúrgico, mesmo negócio, né? Então, assim, tem que ter várias coisas, checklists, né, para que o paciente esteja na hora. E se eu consigo mensurar a produtividade, quanto produz a sala 1 versus a sala 2 versus a sala 3, essas coisas acho que são muito da operação, né? Muito da ponta, que acho que são lugares complexos, mas que sim trazem resultado só com alguns gambas e alguns bons mapeamentos. Né? Perfeito, excelente. Mas o céu é o limite, viu, pessoal? O céu é o limite, e daqui a 10 anos vou estar falando provavelmente e vou ter os mesmos e novos desafios, mas continuam sendo os mesmos. Né? Continuam sendo pessoa, processo, né? Padronização. Acho que na saúde é o grande desafio. Perfeito, excelente. Bem, Marco, Severo, todos vocês, estamos chegando ao fim do primeiro dia do Lean Global Forum. Marco, novamente, muito obrigado. Agradecer realmente a sua generosidade de estar aqui conosco, apresentar um case fantástico aí do sírio-libanês, referências também mundiais, fazer com que todos nós que estamos aqui assistindo crie esse senso de urgência também, né? Poder estar ajudando. Então, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, foi espetacular. Alexandre aí, Severo, Lean Global, foi muito bacana. Aprender com o Marcelo também, muito interessante. Obrigado aí pelo espaço, pessoal. Excelente, obrigado, boa noite. Bom, e amanhã estamos aí, né, Sandes? 19 horas, mais dois casos. Mais dois casos aí legais aí para a gente ver. Um do México. E temos Toyota, mais dois, exatamente. O primeiro é da Toyota, tem a Toyota, com case também relacionado TPS ao AACD, e um case do México, que é da Nova Steel. Isso aí, maravilha. Então, quero agradecer imensamente a todos que estiveram conosco nesse encontro especial, as empresas também que compartilharam, o sírio-libanês, a Anogine. Cada apresentação realmente reforça algo que a gente acredita profundamente, né? Quando o Lean é aplicado com seriedade, com propósito, ele transforma processo, resultados e principalmente pessoas. E aqui, esse fórum que a gente está fazendo, o Lean Global Forum, é um espaço para essa troca, para esse aprendizado, para essa inspiração. E só existe porque tem profissionais e organizações que são comprometidas para evoluir e buscar essa eficiência, né? E aqui também na Lean Global, na consultoria e treinamento, a nossa missão é justamente essa: apoiar as empresas a construir jornadas consistentes, que a gente possa realmente ter projetos de consultoria, treinamento, para trabalhar o Lean não só como uma iniciativa pontual, mas como uma cultura. E aí fica o nosso convite para que você possa se juntar amanhã conosco novamente, no segundo dia, que vai ter também dois cases super especiais. Muito obrigado, boa noite a todos. Legal. Deus, até amanhã. Um abraço.